a paz. Newton, teu microfone está desativado. E agora, vocês estão me ouvindo? Agora sim, está ótimo. Boa noite a todos os irmãos, as irmãs presentes. Muito obrigado à direção da casa, do GED, Ana Ramalho, Ana Grey, todas vocês, pelo carinho de sempre, pela amizade. E parece que a página inicial, esse estudo foi um estudo que, quando eu abri para ler as perguntas, né, para fazer o estudo, eu disse assim, gente, é muito profundo, porque ele abre várias indagações e reflexões sobre a igualdade perante o túmulo, né? Parece ser umas perguntas, as perguntas parecem ser simples, as respostas do Kardec, dos espíritos, são sempre diretas, e o Kardec sempre tentando puxar uma outra questão, sempre tentando trazer um esclarecimento maior. E assim eu vou ler as perguntas, e eu procurei, na verdade, fazer um estudo ligado muito à questão do apego, né? Porque é exatamente caindo no tripé vaidade, egoísmo e orgulho que o tema igualdade perante o túmulo ele abre essa perspectiva, né? E para que aí eu fui entendendo, fui me aprofundando, e a gente vai conversar, vai trocar algumas reflexões interessantes nesse caminho. Então, primeiro eu vou ler as perguntas. A pergunta 823, então, é a terceira parte do Livro dos Espíritos, o capítulo é o 9º, da Lei da Igualdade. A pergunta o título é Igualdade perante o Túmulo. A pergunta 823. De onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? A pergunta é do Kardec, e os espíritos respondem. O último ato de orgulho. Aí vem a letra A. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, às mais das vezes, aos parentes do defunto, que lhe querem honrar a memória do que ao próprio defunto? A resposta dos espíritos. Orgulho dos parentes, desejosos de se glorificarem a si mesmos. Sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação de riqueza. Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não lhe pode colocar sobre o túmulo senão uma singela flor? Supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? A pergunta 824. Reprovais, então, de modo absoluto, a pompa dos funerais? Não. Quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo. E aí tem uma parte aqui que ele fala: o túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam, inelutavelmente, todas as distinções humanas. Em vão, tenta o rico perpetuar a sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo o destruirá, como lhe consumirá o corpo. Assim o que era a natureza, menos perecível do que o seu túmulo, será a lembrança de suas ações boas e más. A pompa dos funerais não o limpará das suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. E aí ele pede para relembrar lá na pergunta 320 até a 329, que vai falar, inclusive, do fato que a gente vai começar a falar da abertura, que, na verdade, a questão da cultura, da gente, da questão dos mortos e tudo, ela é muito antiga, desde o início da civilização. Ela é adotada por todos os povos, na verdade, adotaram
essa questão oculta aos ancestrais, principalmente, e quase todas as religiões esteve inicialmente muito ligada, lá atrás, na antiguidade, com os cultos agrários ou da fertilidade. Então, os cultos que eram vinculados à parte da colheita, da fertilidade, eram vinculados aos nossos ancestrais. Acreditava-se que os mortos, lá naquela época, eram como sementes. E essas sementes, elas eram enterradas exatamente porque eles pensavam que, enterrando os mortos, como as sementes renascem, os mortos também renasceriam. Então, isso é muito antigo, desde o início da civilização, a gente não precisa se estender nessa questão. Mas tem um detalhe interessante sobre a questão do mausoléu. Eu fiquei encasquetado com a questão do que é um mausoléu, né? Que nós pensamos que aquele, quando nós, às vezes, vamos numa situação de um funeral, às vezes encontramos aqueles espaços gigantescos, com nome de famílias e tudo, e eu fui descobrir no estudo que o mausoléu vem em função de um antigo rei da Cária que se chamava Malsolo. Malsolo. E a esposa dele, ele viveu entre 377 e 353 a.C., e foi a esposa dele, Artemisia, após a morte dele, ele era um tirano, né, que criou o chamado mausoléu, e esse mausoléu ele foi considerado a sexta maravilha do mundo antigo, né, para vocês terem noção, e lembra que, na verdade, começou lá atrás com as pirâmides do Egito, lá quando se enterravam os faraós, e aí todo aquele processo. Então, o chamado mausoléu de Halicarnasso, que é depois Halicarnasso, depois quem quiser se aprofundar na questão histórica, muito interessante, e foi por causa disso que o termo mausoléu veio. Então, vocês veem que já desde o início a pergunta lá e aquilo que a página inicial coloca para a gente perceber que não tem validade, né? Não tem sentido mais essa questão. Nós estamos hoje num outro momento, e o espírito que já atingiu um certo conhecimento, um certo entendimento espiritual, ele também não está preocupado com essa questão, né? Aí é a pergunta do Kardec seguinte, que às vezes é muito mais pela própria família do que o morto, que já tem um certo entendimento. E aquele que desencarnou e que não tem entendimento, e que nós sabemos, dentro da doutrina espírita, que às vezes não, a maioria das vezes ele tem dificuldade de se desprender, assiste o seu próprio funeral, interagem com as questões mentais de pensamento, as dificuldades que é um desenlace para quem ainda está no seu momento ainda de ignorância da questão espiritual, que teve uma vida muito ligada à questão da materialidade, que pouco se envolveu com o entendimento espiritual na vida, para ele é muitíssimo difícil. E sendo difícil para ele, aquele momento ali do seu próprio enterro, quando às vezes o acesso que ele tem de proteção é um acesso, às vezes, não que ele vai ser deixado, pelo contrário, tem sempre irmãos nossos que estão trabalhando no plano espiritual, dentro daquele ambiente, para que ele possa gradativamente ir liberando e ele possa partir para o plano espiritual. Mas ele interage com as pessoas, ele percebe tudo o que está acontecendo, as conversas, né? As famosas más conversações no próprio enterro, né? E nós temos como as sensações que ele tem desagradáveis na questão do falar, fulano ele fez isso, fulano ele fez aquilo, quando deveria ser o contrário, estarmos ali naquele momento orando por aquele espírito que, apesar, na maioria das vezes, ainda pela ignorância das questões espirituais, permanece junto ao corpo, preso junto ao corpo, percebendo as questões do corpo ainda, tendo sensações, às vezes, muito desagradáveis, que o perturbam demais e, às vezes, prejudicam todo o trabalho espiritual que os nossos irmãos espirituais estão ali para tentar criar, para tentar fazer com que um desenlace aconteça.
Então, eu aí me lembrei do livro Obreiros da Vida Eterna, e quem tiver interesse, vocês podem ir lá, é no capítulo... Espera aí que eu vou ver aqui, gente. Espera aí. É no capítulo 14. O item é prestando assistência, e é o desencarne do Dimas, né? O Dimas tinha sido um trabalhador da Seara Espírita, trabalhou com a mediunidade um bom tempo, e naquele momento do desencarne do Dimas, ele está lentamente se desprendendo a todo um aparato espiritual pelo trabalho que ele realizou no tempo em que foi médium, toda uma proteção, e o André Luiz está ali para estudar, para perceber como é que acontece o fenômeno, etc. E ele é amparado pela sua própria mãe, né? Ele está sendo amparado pela sua própria mãe. Nesse momento que ele está sendo amparado, quase que ele está totalmente desprendido, que eles conseguem quase praticamente desprendê-lo, a sala ao lado, uma das pessoas comenta uma situação que o Dimas tinha passado há muitos anos atrás, que eles chamavam ele até de que ele era boca fechada, né? E o que acontece? Esse indivíduo, na hora em que ele está falando, ele conta um fato que o Dimas assistiu de um indivíduo matando uma outra pessoa. E que o Dimas, naquele momento, não falou nada, não avisou a polícia, etc. E na hora em que o sujeito está falando, e o trabalho está todo sendo feito para desprender o Dimas, o que acontece? Ele chama esse indivíduo que tinha assassinado uma outra pessoa. E aí, na hora em que esse espírito penetra o ambiente do momento do sepultamento, do desenlace do Dimas, ele cria uma confusão, o Dimas começa a receber a impressão da presença dele, e aí cria um distúrbio gigantesco. Então, assim, um primeiro momento que nós estivermos numa situação em que tivermos contato num enterro, num momento de um sepultamento, que antigamente o sepultamento era feito na própria casa do indivíduo, né, da pessoa, mas que tivermos presente num velório, no momento do sepultamento, tomemos o cuidado com os comentários, com aquilo que falarmos, fiquemos em prece, vamos manter a mente bem orientada nesse sentido. O cuidado não somente com a fala, mas o cuidado com o pensar, né? Porque nós sabemos que o espírito não precisa ouvir a voz de alguém, né? Visto que os espíritos se falam mentalmente, percebem mentalmente, as figuras aparecem, né? As impressões mentais aparecem, em que então tomemos cuidado com isso. No livro Primícias do Reino, e aí que eu quero começar a falar para vocês sobre o sentido dessa palestra. Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 5, ela comenta o tema O Mancebo Rico. Esse mancebo rico, a gente sabe que está presente no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos, e está presente também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Mas ela, Amélia Rodrigues, nos conta uma questão muito forte, que para mim foi eu fiquei muito sensibilizado com essa questão, porque quando a gente vai lendo em todos os evangelhos a questão do mancebo rico, nós pensamos que a questão dele foi simplesmente do sentido material pelo próprio dinheiro, né? Então, não é verdade que foi pelo dinheiro. A Amélia Rodrigues nos traz esse príncipe, porque ele, na verdade, era um príncipe de Israel, né?
ele já estava percebendo há algum tempo que faltava alguma coisa dentro dele. Apesar de toda a riqueza, todo o ambiente que ele tinha, de absolutamente não lhe faltar nada, absolutamente nada, ele sentia um vazio. E esse vazio ele não conseguia preencher com nada, né? Jovem, belo, pais ricos, com uma condição da inteligência espetacular, forte, né? Porque ele adorava as bigas, né? Lembra que as bigas são aquele carro que normalmente vinham 4 cavalos e que se faziam aquelas corridas, né? Que alguns filmes até mostram. Mas esse mancebo, ele já percebia que alguma coisa não ia bem nele. E é a partir daí que eu quero falar para vocês 3 momentos que nós vamos comentar aqui. Esse momento do mancebo rico, que é um momento que o espírito entra na encruzilhada dele com ele mesmo, do qual ele percebe que algo falta nele, que o material já não lhe seduz tanto no sentido de preencher algumas questões que ele ainda não tem noção do que é. Porque quando ele vai procurar Jesus, ele já anteriormente, ele já percebe que ele já conhecia Jesus, porque antes dele procurar Jesus, ele sentia isso. Ele lá no fundo, ele dizia assim, eu irei contigo, Senhor. Mas a hesitação. E aí, esse mancebo rico que hesita, né? E aquela hora não comportava a hesitação, porque era um momento que se abria para ele um novo e maravilhoso espaço na questão espiritual, e ele ficava ali pensando de onde que ele conhecia Jesus. Aonde que ele, em algum momento, ele já tinha visto aqueles olhos, ele já tinha percebido aquela força, aquele sol. E ele, ao mesmo tempo que ele ficava naquele momento quase que brigando mentalmente com ele mesmo, né? Ele percebia que era vital, que ele não tinha como fugir daquele contato. Ele aí fala uma coisa que eu acho que assim é espetacular, né? Ele diz assim, ao vê-lo de longe era como se reencontrasse um amigo, um celeste amigo. Interessante. Muito interessante ele ter falado isso, e a Amélia Rodrigues nos traz com uma sutileza na palavra extraordinária. Ele tinha sede de paz. Olha que outra coisa interessante para nós refletirmos. Ele tinha sede de paz. Ele queria alguma coisa que preenchesse aquela ansiedade, aquela angústia, aquela melancolia que ele sentia. E aí, quando tudo ele tinha materialmente, né? Aí ele fala que ele na verdade, ele diz que ele não queria nada do material, ele não desejava a tranquilidade dos aparatos dos fariseus, ele não queria o repouso dos mercadores opulentos, ele não queria a serenidade enganosa dos cambistas, ele não queria a senectude vitoriosa dos conquistadores em aposentadoria compulsória, ele não queria nada disso. Uma angústia, uma melancolia, um sentimento de que faltava algo nele, e ele se sentia naquele momento arrebatado, porque ali ele já estava na frente de Jesus. E ele gritava interiormente com ele, irei contigo, Senhor. Mas, novamente, ele hesitou. Da onde ele pensou, Jesus fala para ele. Acho que é Efraim, se não me engano. Renuncia, segue-me. Aí ele pensou, quem era ele para ele falar dessa forma? Que poder que ele exercia nele sobre a vontade dele?
E aí, como acontece com Emmanuel, no livro Há 2000 anos atrás, ele pensa que é um sortilégio. E ele mesmo chega a falar: que sortilégio que me domina. E ele aí percebe que no caminho do sofrimento da vida espiritual dele, das aflições que ele contemplava dele mesmo, Amélia Rodrigues nos diz que o homem e o filho de um homem se defrontavam frente a frente. O rapaz era capaz de doar tudo, absolutamente tudo em relação à parte material. Entretanto, ele tinha dificuldade de se libertar da beleza, das tradições, dos aplausos, quando ele concorria, quando ele fazia as coisas com as bigas. E aí Amélia Rodrigues diz: a fuga. Então, vejam bem, quantos de nós fugimos quando somos chamados? Quantas vezes Jesus nos chama através de uma palestra, através de ir a uma casa espírita, tomar um passe, às vezes através de um estudo, através de uma conversa. Quantas vezes Jesus nos chama e sempre a gente fala: irei contigo, Senhor, mas, entretanto, todavia, posso, né, adiar mais um pouquinho? Quantas vezes nós fugimos e arrumamos uma desculpa para modificarmos as nossas atitudes? Esses nossos sentimentos ainda que nos levam a estarmos engatinhando na questão espiritual, talvez rastejando ainda na questão espiritual. Desses sentimentos que nos prendem ainda à matéria, porque a matéria do mancebo rico não era o dinheiro. A matéria do mancebo rico era beleza, era força, era o aplauso, era esse sentimento que ainda permanece conosco. Por que nós não defrontamos os nossos problemas, os nossos excessos, olhando para dentro de nós mesmos, mas sem tormentos, com tranquilidade, sem culpa, com entendimento? E aí observarmos a necessidade da nossa melhoria, que pode ocorrer lentamente e vencendo as nossas más inclinações. Será que Jesus nos pede uma coisa que é impossível de se fazer? Não. Mas ele nos dá um caminho, porque ele é nosso modelo e nosso guia. Ele nos dá um caminho. Qual é o caminho que Jesus nos dá, sabendo das nossas dificuldades, das nossas más inclinações? Ele nos dá o trabalho. E aonde que o trabalho pode ser um grande processo de transformação para nós? Porque, apesar de todas as nossas grandes dificuldades, no trabalho no bem, nós esquecemos nós mesmos, o nosso ego, que o mancebo rico não foi capaz de realizar. Porque ele sabia que para fora dos muros da opulência, da riqueza dele, ele sabia que existia a dificuldade, a pobreza, a fome, a miséria. Mas ele não foi capaz. Nem por isso, apesar da tristeza de Jesus, no dizer de Amélia Rodrigues, Jesus chega ao ponto de chorar. Ele vai para a corrida nas bigas, e ali o cavalo dele tropeça, ele é esmagado, porque ele diz a Jesus: eu não posso, agora eu não posso, mas se tu me amas verdadeiramente, me perdoa. Então, no momento que ele desencarna, ele lembra das palavras de Jesus:
e 2 braços vigorosos o retiram de cena, daquela cena, e quem olhasse para o seu cadáver olhava ele sorrindo. Não que ele tenha ido para uma condição espiritual melhor, mas Jesus nunca nos abandona, mesmo quando ainda nos mantemos ainda reticentes à nossa própria evolução. E aí eu pergunto, quantos de nós não somos esse mancebo rico? Pela beleza, pela necessidade do aplauso, pela vontade de ainda daquela coisa do orgulho da família. É um momento da gente pensar em por que eu sou apegado ainda? Por que ainda não encontrei o desapego? Lá nas águas mansas do lago de Genezaré, o então Públio Lentulus, após a sua esposa Lívia solicitar que ele fosse pedir ao profeta de Nazaré a possibilidade de curar sua filha Flávia, da hanseníase, ele está ali em frente ao lago de Genezaré e, claro, ele podia ter mandado um dos centuriões ir buscar Jesus, mas ele tinha dificuldades, o orgulho que dominava ainda ele. E lá está, então, Públio Lentulus procurando Jesus. E aí, no dizer, há 2000 anos atrás, ele fala: lágrimas ardentes rolaram-lhe aos olhos, que raras vezes haviam chorado. E uma força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar. Isso acontece com o mancebo, acontece com Públio Lentulus e acontece com Saulo na estrada de Damasco. Desejou falar, mas o peito estava sufocado. Imaginem a presença de Jesus. O preço. E aí, o Nazareno caminha em direção a ele e fala: senador, por que me procuras? E espraiando o olhar no dizer dele próprio, profundo na paisagem, como se desejasse que sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta. Rematou com serena nobreza: fora melhor, senador, que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Então, Jesus aqui leva a uma reflexão da fé. E aí, me pergunto eu, o que é essa fé? É a confiança. E eu me pergunto também, e nesse estudo eu fiquei me perguntando, temos confiança em Jesus? Quando nos deparamos com um problema em nossas vidas, temos, na verdade, do fundo, a confiança em Jesus? E ele aí diz assim: mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e vem ao encontro do teu coração desfalecido. Por quê? Porque Públio Lentulus tinha tido 2 momentos, e se a gente, quem lembra do livro há 2000 anos atrás, sabe que lá atrás, com Flamínio Severus, ele se depara com aquele que ele tem aquele sonho, que o tribunal está diante dele, avisa, comunica a ele
tu renascerás no momento glorioso. Ou seja, era um espírito que, do momento que ele estava reencarnando, ele tinha conhecimento da oportunidade que teria. E venham ao encontro do teu coração desfalecido. Jesus já sabia que ele, como um mancebo rico, não estava satisfeito, faltava-lhe alguma coisa. Públio nada pôde exprimir além de suas lágrimas copiosas. Ele não parava de chorar, igual o mancebo rico. Eu não vim buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva tua filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo. É o amor de tua mulher. Porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem, né, a todos os monumentos das vaidades da terra. E o senador, ainda assim, sem entender nada, de mente para mente, Jesus fala para ele: não, meu amigo, não estás sonhando. Ele pensa que está sonhando aí. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje, não é ontem nem amanhã, é hoje, um ponto de referência para a tua regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer, aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. E aí nós sabemos o final dessa história, que ele Flávia acaba se recuperando, porque ele aí rebate, né? Jesus se afasta, chora também, Jesus chora nesse momento, no momento em que ele deu a oportunidade do Públio Lentulus se redimir, um momento glorioso para o espírito, e o espírito se segura, ainda mantido pelo apego às coisas ainda materiais. E lembrando que o desencarne de Públio Lentulus acontece em Pompeia. Ao lado dele está a Ana, e a gente pode aqui falar uma coisa muito interessante. A Ana era a escrava, e Públio Lentulus e Ana, naquele momento ali que eles vão desencarnar, quem é o superior e quem é o inferior? A escrava desencarna e seu espírito sobe na espiritualidade. E Públio Lentulus desencarna e, apesar de todo o conhecimento, todo o poder, permanece numa situação muito difícil no plano espiritual. Novamente, o espírito está na sua encruzilhada, a sua dificuldade de aceitação, de confiança, de quebrar seu ego, de se abrir. E na terceira etapa, ou seja, na terceira história, acontece tudo diferente. O Saulo, que é perseguidor, o Saulo, que queria destruir o cristianismo, o Saulo, que acreditava que Jesus era um impostor, ele achava que estava certo, que Jesus era um impostor, o Saulo, que prendeu tantos, e torturou tantos, que dilapidou Estevão. O seu ódio por Ananias era extremo, porque foi Ananias
que levou Abigail ao cristianismo, e ele sai em disparada atrás de Ananias e entra na estrada de Damasco. Quando ele chega, eu sei que 5 minutos. Isso, obrigada. 5 minutos. Ele entra na estrada de Damasco e aí Jesus o chama. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele aí cai, ajoelhado, chora. E aí, naquele momento, esse espírito endurecido, muito endurecido, fala para Jesus: o que queres que eu faça, Senhor? O que queres que eu faça, Senhor? Naquele momento ali, morre, desencarna Saulo e nasce Paulo de Tarso. O ego termina, se quebra a barreira do tempo para aquele espírito e ele se entrega totalmente a Jesus numa confiança absoluta, numa fé fervorosa, e ele ainda diz a Jesus com as mãos repletas de sangue: quem de nós não as tem? As mãos repletas de sangue. Mas aquele espírito, ao ser chamado pelo Senhor e contribuir da maneira como contribuiu, atende ao chamado, desapega-se de tudo e vai em frente. Faz uma obra extraordinária. Mas a minha pergunta é a obra importante? Talvez. Mas o que você fez, o que nós fizemos para nos transformar? A obra em si é importante, mas o que vai valer no plano espiritual é aquilo que nós fizemos da construção da igreja, onde Jesus habitará um dia, como habitou dentro de Paulo, quando o ego se rompe e ele diz: não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. O que, Newton, isso tem a ver com a pergunta 823 e 824? Porque é o desprendimento do espírito, é o desapego às questões materiais que o Consolador prometido vem nos trazendo há mais de 150 anos. Kardec sabia que haveriam 3 gerações de incredulidade. Elas estão terminando. Agora, o chamamento para cada um de nós, silencioso e forte, será como o de Paulo. Newton, por que me persegues? Será que eu estarei preparado para falar? O que queres que eu faça, Senhor? Fica para cada um de nós, meus irmãos, um momento de reflexão, porque estaremos todos nós passando pelas suas estradas de Damasco e cada um de nós terá a escolha, a opção, o livre-arbítrio para ser agora, nesse momento, ou por centenas ou milhares de anos. Que Jesus nos abençoe, que Deus possa nos envolver cada vez mais no entendimento do nosso Consolador prometido e que possamos, assim como Paulo, quebrar nosso ego e renascermos verdadeiramente para aquilo que somos, espíritos imortais.
Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Graças a Deus. Assim Muito seja. obrigado. Assim seja. Obrigada, Newton. Muito, muito obrigada.